Vamos lá ao nosso segundo tempo desta aula sobre sensor de densidade, sensor de temperatura do arrefecimento do Peugeot 207. Vamos lá. Falhas na densidade. Olha que legal, eu fiz uma montagem de foto, né? Colocando o motor, mais o coletor de admissão, né? E ali os 4 pinos, né? Do sensor MAP, mais temperatura do ar admitido, para vocês visualizarem, né? Tá vendo, ó? Os 4 fiozinhos ali, ó. Os 4 pinos do sensor de densidade. Lembrando sempre que ele é MAP e temperatura do ar. As respostas são distintas, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre essas possíveis falhas. Olhem, o sensor de temperatura do ar tem um valor base para ser medido com cerca de 25 graus Celsius, né, do ar, temperatura ambiente, né? Pense nisso, ó. Como que eu meço 25 graus? Com o termômetro. Se não tiver termômetro, temperatura externa, que está muito próximo, né? 25 graus Celsius, um valor de 1.800 ohms de resistência. Eu consigo medir a resistência dele. É lá pelo pino de aterramento e o pino de resposta do sensor do ar. Então, mesmo na bancada, dá para medir o sensor do ar. Já o MAP tem que ser lá no lugar, tá? Já o sinal em tensão do sensor MAP é de cerca de 1,5 volt na resposta, com o motor ligado em marcha lenta, né? Marcha lenta vai dar o quê? Mais ou menos 400 milibar de pressão, né, no coletor, tá? 400 milibar de pressão na linha do coletor de admissão. Então, só 2 valores básicos, né? Só para entenderem melhor que o sinal do MAP gira em torno de 1,5 volt em marcha lenta e o sensor do ar dá para medir até em ohms, tá? Belezinha? Vamos lá a um outro sinal de entrada, também muito importante, né? Localizado aí na parte traseira do cabeçote, num flange de plástico. Nossa Senhora! Como dá vazamento, hein, pessoal, esse flange de plástico do cabeçote, hein? Como dá vazamento. É impressionante, né? Como que estraga esse flange, às vezes põe novo, já vaza. Triste, né? Problemático. Quando se junta muito plástico com peças de metal que aquecem, né? Nesse caso, né? Uma flange de plástico com um cabeçote de alumínio é problemático, né? A vedação, quando novo, é bom, depois de um tempo, já não fica muito perfeito e acaba dando muito vazamento. Mas vamos lá. Temperatura do motor. Eis aí o sensorzinho verde, né, ó, rosqueado aí na flange traseira do motor, a flange da válvula termostática, né, do Peugeot 207, ou também Citroën C3, né? E ali os fiozinhos em cima do sensor. Vamos lá. A variação da temperatura do motor é diretamente relacionada com a quantidade de combustível a ser injetada, ainda mais se falando de um veículo flex. O sensor de temperatura do arrefecimento também é um termistor do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura, ou seja, conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência. Conforme aumenta a temperatura, diminui o valor de tensão de referência. Conforme abaixa a temperatura, aumenta a tensão de referência, aumenta a resistência elétrica. Então ele sempre é inversamente proporcional. Por isso que ele é chamado de NTC. Bom, o invólucro do sensor, né, parte do sensor está mergulhada, né, na água, no líquido de arrefecimento do motor e bem pertinho da válvula termostática, né? Por quê? A válvula é quem controla a circulação do líquido. Então está bem perto da válvula. Quando a válvula abre, a água quente vai para o radiador e empurra a fria para baixo. E vai tendo esse ciclo, né? Então a válvula abre, fecha o tempo todo. E o sensor está ali, ainda no lado da válvula, antes dela abrir, né? A parte
antes da válvula, ou seja, ele mede a temperatura do líquido de arrefecimento lá do motor. Não é lá do radiador, sempre lá do motor. E ele está mergulhado, né? O elemento do sensor está literalmente mergulhado nesse líquido. Assim como o sensor de temperatura do ar, as mudanças não são bruscas, são mudanças lentas, progressivas. Nunca pensem que um sinal do sensor de temperatura da água ou do ar vai mudar rápido igual um sensor de borboleta, igual um sensor MAP. De jeito nenhum. Ele é um sensor progressivo. Não tem mudanças bruscas. Ele é lento. A mudança dele é lenta. É progressiva. Tá? É de acordo com a mudança da temperatura. Mesmo porque o ar do motor também não muda bruscamente. E aqui, o líquido de arrefecimento também não muda bruscamente. Tá? E esse sensor, pessoal, é simplesmente o único sensor ligado no líquido de arrefecimento para todo o funcionamento do carro. É só ele. Ou seja, é através do sinal desse sensor que nós temos a marcação no painel, que nós temos o controle de ligar o eletroventilador, desligar, o controle de injeção da partida frio, porque é um carro flex, o mapeamento e adequação do sistema de injeção de combustível, TI. Motor frio, precisa de mais combustível. Motor quente, menos combustível. Está muito frio, muito mais combustível. E por aí vai. Então nós temos o quê? Só esse cara aí, ó. Só esse sensorzinho no líquido de arrefecimento. Belezinha? Quais são as ligações dele? Vamos lá. Ligações. São 2 fios. Um é aterramento, pessoal. É negativo direto e pronto. O outro é um 5 volts exclusivo do sensor de temperatura do arrefecimento. Esse 5 volts não é o mesmo do ar. Não é o mesmo do MAP. Não, ele é só temperatura de arrefecimento. Então, o pino 1 está ligado ao terminal A3, é 5 volts com controle de tensão. Pino 2 está ligado ao conector B, A4, é o aterramento. A onda negativo pode ser igual de outros sensores, não pega nada, não tem nenhum problema. Agora, o positivo, ele é exclusivo do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Ele é exclusivo, tá? Não é para dividir com ninguém. É só ele e ponto final, tá? Há tempos. Esses 5 volts, o módulo manda. Conforme é aterrado, teremos o quê? A queda proporcional desses 5 volts. Ou seja, o módulo manda 5 e controla a tensão. Conforme tem um aterramento, vai caindo. Quanto maior, né, for esse aterramento, mais cai. Quanto menor, menos. Agora acontece o quê? Temos o quê? Uma resistência ligada em série. Ou seja, o sensor de temperatura do arrefecimento é uma resistência. Então, o 5 volts chega, passa pela resistência e encontra o que do outro lado? O aterramento. Então, quanto mais contato 5 volts tem com o aterramento, mais ele cai. Quanto menos contato, menos ele cai. Pronto. É assim que funciona o sensor, pessoal. Teremos o quê? A alteração justamente disso aqui, ó. Do NTC do sensor. Temos aí, ó, o conector elétrico, 2 fios, a rosca, o anel, né, de alumínio de vedação para não vazar líquido e a pontinha do sensor, ó, bem fininha, mergulhada lá no líquido de arrefecimento. Então vamos lá. NTC. Com esse sinal, a ECU comanda a quantidade de combustível a ser injetada.
o sistema de partida frio e ainda os controles de painel e acionamento do eletroventilador. Como? Via rede. Não temos a rede CAN nesse sistema? Não tem comunicação entre a ECU do motor com a BSI com o painel? A BSI manda o comando para a BSM lá no motor e ela liga o ventilador? Tudo em rede. Por isso que esse sensorzinho simples é muito importante. Ele é muito importante. Ou seja, temos vários circuitos relacionados com base numa única informação. Vamos ver quais são os valores de referência dele? Então vamos lá. Ele é NTC. Ele é inversamente proporcional. Aumenta a temperatura, diminui a tensão de trabalho. Então é isso aqui. 10 graus Celsius, temperatura. Tensão dele, o módulo manda 5. Com 10 graus Celsius, cai para 3,5. 30 graus, o módulo manda 5, cai para 2,5. 80 graus Celsius, o módulo manda 5, cai para 0,7. 100 graus Celsius, o módulo manda 5. Temperatura está alta, resistência está lá embaixo. O 5 cai para 0,4 volts. Pessoal, isso é inversamente proporcional. Então, com base nesses valores em tensão elétrica, o módulo lá dentro converte para 10, 30, 80, 100, 99, 97 graus Celsius. Com base no valor de tensão, o módulo converte isso para sinal em graus. Ou seja, faz a conversão de um valor em volts em outro para graus Celsius. E por aí se dá a sequência desse tipo de informação. Claro, quem comanda o eletroventilador é a ECU do motor. Ela vai comandar o sinal para a BSM ligar e desligar o eletroventilador. Então temos outros comandos, mas a base para essa adequação é o sensor do líquido de arrefecimento. Mais um NTC. Dica importante: cuidado com o ar nesse sistema. Hein? Esse motor 1.4, faça a sangria do arrefecimento pelo próprio sensor do líquido de arrefecimento. Hein? Então está colocando o líquido, trocando a água, etc. Motor frio, desconecte, desrosqueie, tire o sensor, espere expulsar o ar, saiu água, coloca de volta. Uma boa dica para este modelo. Aí na tela de vocês, ela, a unidade de controle eletrônico que gerencia o motor neste Peugeot 207. E vamos lá a mais uma dica. O controle de acionamento do eletroventilador é com base nos sinais desse sensor. Ou seja, a ECU do motor é quem comanda o envio de sinal para a BSI, para acionar o eletroventilador via BSM. Então, lembre-se sempre, BSI é a unidade de bordo dentro do veículo, BSM, a unidade de bordo lá do motor. Quem comanda o eletroventilador? A BSM, mas com ordem da BSI. Belezinha? Vamos à pergunta da nossa aula. O sinal do sensor MAP apresenta muitas falhas? MAP dá muito defeito nesse modelo? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Não, né? É muito raro o sensor MAP apresentar falhas. Belezinha? Vamos lá, alunos do Universo do Mecânico, o nosso plantão de dúvidas, com as principais falhas, as mais comuns, nessa linha de sensores. MAP, temperatura do ar e temperatura do arrefecimento. Primeiro, sobre o MAP e temperatura do ar. Sujeira, carbonização no sensor. Principalmente, pessoal, por
sistema de circulação ou recirculação dos gases do cárter obstruído, óleo incorreto ou excesso de óleo. Vão gotículas de óleo para o coletor de admissão. E quando o sensor do AROMAP começa a ficar ali, né, com muito óleo contaminante, altera um pouco os valores de trabalho, principalmente temperatura do ar. Fica mais alta do que a realidade. Isso altera o funcionamento do motor. Muita atenção com isso. Já o sensor de temperatura do arrefecimento, muitos casos de erros de leitura, ou seja, ele mente, ele indica valor incorreto. Também, muito cuidado com válvula termostática nessa linha. Trava bastante e às vezes a trava parcial. Ou seja, não trava completamente a ponto do motor ferver, ela trava parcialmente. Então, uma outra dica também é válvula termostática travada. Legal? Continuando ainda nas falhas comuns, válvulas do motor. Pessoal, você pega um sinal de MAP alto, o que tem que ver? Compressão do motor e vazão de cilindro. Por quê? Esse motor tem regulagem de válvulas. Vocês já viram aqui na nossa aula de introdução desse carro? Tem ajuste de válvulas, mecânico, regula. Ou seja, uma válvula presa ou levemente presa altera o sinal de resposta do sensor de pressão. Pode ser que o motor não chegue nem a falhar, principalmente nas acelerações, porque a velocidade fica muito alta, né? Nem dá tempo de sentir. Mas embaixo, em lenta, você percebe. E o sinal do MAP muito fora do padrão é um grande indício disso. Portanto, tirar a tampa de válvulas do motor, com motor frio, regular as 8 válvulas, um trabalhinho que você pode vender na oficina, honestamente e muitas vezes solucionar um possível defeito. Vale a pena conferir, vale também essa dica para vocês, regulagem de válvulas desse motor. A parte de correia dentada, acho que não precisa nem comentar, é simples. Raramente você vai montar uma correia dentada errada nesse motor, porque tem marcas, né, tem pinos, né, o que também poderia influenciar no sinal do sensor MAP. Belezinha? Muito bem, caros alunos do universo do mecânico. Falamos então, sensor MAP, temperatura do ar, temperatura do arrefecimento. 3 importantes sinais de entrada para a ECU já ir adequando o mapeamento do sistema, convertendo o sinal de água em volts, de ar em volts, e o MAP também. Então são valores que chegam em volts e a ECU consegue a conversão nos respectivos valores. Belezinha? Semana que vem veremos aqui no seu universo do mecânico Peugeot 207 sensor parte 2. Abordaremos já o sinal de rotação do motor de extrema importância para o funcionamento do sistema. Belezinha? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje é sobre o lançamento da nova tampa de válvulas do Chevrolet Vectra e Astra 2.0 16 válvulas. A dica principal dessa tampa é sobre o aperto, a sequência de aperto dos parafusos, que segue a mesma sequência de aperto dos parafusos do cabeçote do motor. O que acontece se você apertar na sequência inversa ou fora de torque, ela pode vir a empenar por causa do aquecimento do motor, vindo a causar vazamentos na junta. Se você na primeira montagem seguir essa sequência de aperto, você poderá estar eliminando problemas futuros de vazamento na junta. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.